Vamos lá. Questão, prova 2. Questão número 3. Questão número 3. Vamos lá? 3. Ai, Pedro, que cansaço. Ao lado de razões mais pessoais, marcadas por alguma subjetividade, o autor indica, como prova objetiva da utilidade de certos prefácios, o fato de que... E aí, ele fala assim, ó, como prova objetiva da utilidade de certos prefácios, né? O fato de que Machado de Assis os julgava obras-primas pelo poder de alta concisão de que seriam capazes. E aí? O que você julgou isso aí? Julga como certo ou como errado? E aí? Foi erradíssimo. Ao lado de razões mais pessoais, marcadas por alguma subjetividade, o autor indica, como prova objetiva da utilidade de certos prefácios, aquele momento em que ele começa a falar da utilidade de certos prefácios. Ele está indo contra, né? Mostrando o lado dele, lá a opinião dele. Ele mesmo acha que fala que é subjetivo e tal, mas é a posição dele. Aí ele fala assim, ó, como prova de o fato de que Machado de Assis o julgava obras-primas pelo poder de alta concisão de que seriam capazes? Em momento algum ele diz isso, né? Tá fora. Na letra B, o fato de que eles antecipam para o leitor mais desavisado alguns fragmentos essenciais à compreensão do texto principal. E aí? Não é uma vantagem, é uma desvantagem. Perfeito. Ó, ele fala assim, isso é verdade? É verdade. Mas assim, eu achei até o desavisado também um pouco forte, tá? Mas vamos pensar assim, mas é verdade. É verdade. Só que ele começa a questão assim, ao lado de razões mais pessoais, marcadas por subjetividade, o autor indica como prova objetiva de utilidade. Isso é o lado positivo ou o lado negativo? Positivo. Aí ele fala que eles antecipam para o leitor mais desavisado alguns fragmentos essenciais à compreensão do texto principal. Isso acontece? Acontece. Só que isso é posto no texto como um ponto o quê? Negativo. Ele faz antecipo. Chama até de estraga prazeres. O cara tá antecipando a história, pô. Ele tá contando o filme, pô. Então tá fora. Mas tô bem, por isso. Foi? C. Algumas bibliografias valorizam-nos de modo especial em detrimento do texto principal do livro. E aí? É isso aí, pô. Ele fala exatamente isso. Que são valorizados. Onde é que tá isso? Segundo parágrafo, ó. Vou na contramão, que justifica. Olha, ó. Há casos célebres de bibliografias que indicam apenas o prefácio de uma obra. Lá na linha... No segundo parágrafo, na metade do segundo parágrafo. Há casos... Tá vendo aí? Célebres. Na metade mesmo do segundo parágrafo. Metade. Há casos célebres de bibliografias que indicam apenas o prefácio de uma obra. Ficando claro que o restante é desnecessário. Isso já é o ponto dele. Já é a parte dele. Né, da opinião deste cara aí, do autor, que a gente sabe que é uma opinião que vai contra, né, aquele texto que ele leu. Tá? Então, uma parte positiva. Gabarito C. D. Gabarito C. D. As apresentações da poesia de Cecília Meirelles faziam ver tanto a beleza dos poemas como a da escritora. Presta atenção. Ele em momento algum citou, ele não apresentou, ele citou. Ele falou assim, deixa eu pensar aqui. Ele não citou as apresentações da Cecília. Ele simplesmente tentou comparar
com a da menina, né? Com essa jovem escritora. Apenas tratou essa moça aí como se fosse a Cecília. Ele não falou da apresentação da obra da Cecília, não é isso. Ele simplesmente tratou a moça como se fosse a Cecília. Em momento algum ele ficou falando da obra da Cecília, né? Não falou isso. Ok? Tranquilo? Letra E. Os prefaciadores são escolhidos a partir de um critério inteiramente idôneo, o que impede favoritismo. Cara, na moral, não impede favoritismo algum. 100% são escolhidos a dedo para falar bem. Porra, claro que tem favoritismo, porra. Pelo amor de Deus. Então tá totalmente oposto ao que o texto disse. Totalmente oposto, tá? Então a letra E também tá fora. Então, é letra C de casa, número 3. Todos foram? Tranquilo? Faz sentido, porque você vai escrever um livro e vai botar um cara para escrever e falar mal de... Pô, claro que não. É claro que isso é oposto. Favoritismo, pô. Não, vamos escolher quem? Fulano de tal, né? Foi uma briga pra gente escolher lá do livro de interpretação de texto. A gente escolheu o professor Marcelo Barbosa. E a gente queria muito o professor Marcelo Barbosa, só que ele se envolveu com crack, né? Crack, com drogas e tal, ele ficou todo... Ele tá perdido na vida, o Marcelo. E ele conseguiu aí, né? Caraca, uma merda, cara. Vamos lá. De português, né? Considerando-se o contexto, traduz-se adequadamente o sentido... Questão 4, não é isso? Isso. Beleza. Considerando o contexto. Gente, o contexto, tem que considerar o contexto. Traduz-se adequadamente o sentido de um segmento em garantido o tom elogioso. Ele fala aqui. Isso é igual a assumindo o teor argumentativo. Cara, tom elogioso, quer dizer, o argumentar necessariamente equivale a um tom elogioso? Não, claro que não. Claro que não. Isso não é sinônimo, né? Tá fora. Generalização devastadora. Arruinado, destruiu tudo. Aí ele fala assim, equivale a interação improdutiva. Uma coisa improdutiva é devastadora? É muito discrepante. É muito forte a relação entre elas, né? Muito distante. Glosar uma observação, variar uma consideração feita pelo Machado de Assis, foi nesse momento que ele falou lá, né? Perfeita. Vamos ver as outras. Ninguém controla a possibilidade. Não se pode esboçar a hipótese. Não se pode contornar a hipótese. Ninguém controla a possibilidade. E aí? Como é que funciona? O que vocês acham? Não. Quem entender a letra C é tranquila. Ai, marquei. E a letra D? Alguém marcou D? E aí? Vamos lá. Quem não marcou, por que não marcou? Ninguém controla a possibilidade. Lá no segundo parágrafo. Vamos voltar ao segundo parágrafo. Lá, pois vou na contramão. Ninguém controla a possibilidade. Existe uma possibilidade de algo. Não se pode gostar da hipótese. Se tem a possibilidade, como é que tu não pode gostar da hipótese? Exatamente isso. Então, bem oposto. Beleza. Um diz que existe, outro diz que não existe. Beleza. Vamos lá. Então, ele não marcou a letra D porque são coisas totalmente opostas. Letra E. A letra E é legal, ó. Consistência das ideias defendidas. Ideias consistentes, fortes, firmes, né? Sei lá, dureza, né? Ideia. Ele fala que é subserviência às teses propaladas. E aí? O que é subserviência? Obediência. Anuência. 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 É isso aí. Anuência. Né? Tomei com anuência. Né? Consistência das ideias defendidas não tem a ver com anuência às teses propaladas. Não. Consistência, né? É você ter aí uma dureza, firmeza. Então também é uma coisa discrepante aí. Então a letra C, questão 4.
também não é uma questão impossível. Aqui é uma questão de interpretação de texto? Não é. Não julgo isso como interpretação, julgo como sinônimos, sinonímia, tá? Vamos lá, mais alguma questão? Daqui, página 11. Acho que a questão 6. Dá uma conferida aí. Pode ser? Foi? Olha aí! Danada. Ó, o verbo indicado, entre parênteses, deverá flexionar-se de modo a concordar com o elemento sublinhado na frase. Caraca, concordância. Pode falar. Em qual? Variar. Porque eu não diria variar, eu diria citar. Citar, pode ser. Aí eu fiquei na dúvida, porque variar não é citar, variar não, na verdade, quando você... né, não nesse sentido. Não nesse sentido. O variar pode ser considerado citar, sim. Não é necessariamente... Eu não estou... eu estou pegando como um exemplo. Pode ser isso. Uma citação. Não tem problema, não. Pode ser usar a palavra variar. Se você quiser usar, problema nenhum. Acho que eu usei a palavra variar. Falei isso, né? Variar, glosar, variar, pode ser. Neste caso, é porque ela tem vários sentidos. Na verdade, quando você pega uma palavra, se você jogar no dicionário, nem sei quais sentidos que ela vai ter. Mas nesse texto aí, certamente foi o de citar, foi de mencionar. Né? Então, mas glosar uma observação, variar uma observação, seria citar. É fogo, mas é sinonímia também, como variar. Isso já apareceu algumas vezes. Não fique muito surpresa quando você vir isso em prova, não. Tá legal? É 4 é C mesmo. C. Vamos lá. 5 foi. 6. Não fizemos mesmo, né? Não. Tá. Beleza. Ó. Caramba. Aquilo que a gente já trabalhou. As características a que deve atender um prefácio. E aí? Eu vou fazer só esta no quadro e depois a gente continua. Tente fazer aí, quem não fez. Justificando, tá? Cada uma. Beleza. Se eu fosse analisar isso aqui tudo aqui, vamos lá, só para dar aquela moral, né? Aquela revisada na gramática, isso vai cair de novo. Pronome relativo. Mas não tem jeito, tem que saber um pouquinho. Então, ó, lembrando, primeira aula, aquela aula mais pesada. Ai, pareceu o quê? Vamos tentar trocar por o qual, os quais ou as quais. Vamos tentar. As características as quais... Troquei. Esse cara é o chamado pronome o quê? Relativo. Para saber se tem ou não preposição antes do pronome relativo, eu olho o verbo, locução verbal, palavra que possa ter exigido isso aqui. Então, ó, deve atender. Quem deve atender a. Então, realmente, eu tenho aqui uma locução verbal, transitiva e indireta. Tá, mas como é que seria isso, Pedro? Eu poderia falar assim, ó. Isso é a soma de quê com quê? As características. Ó, entenda isso aqui como uma revisão importantíssima, tá? Vamos lá, as características, aí parou. Vai. Podem tornar um prefácio, estraga prazeres. Aí ele trocou um prefácio por lo, justamente para evitar uma repetição. Mas, um prefácio deve atender as características. O que eu classifico aqui embaixo, eu classifico ali em cima. É idêntico. Só que eu tenho certeza do seguinte, que na segunda oração,
as características, lá no texto original, esta expressão está sendo representada por que expressão? Aqui. Então vem comigo. Um prefácio, sujeito. Deve atender, locução verbal, transitiva, indireta. Há alguma coisa. Objeto o quê? Indireto. Até aí foi? Beleza. Então este cara é objeto indireto e este cara aqui é o sujeito. Vou voltar aqui, que eu classifico aqui, lá em cima. As características, bora. Sujeito. As características, sujeito. Podem tornar. E aí? Quem torna? Torna uma coisa. Só que ele pede não só objeto direto. Se eu falar assim, ó, eu tornei o meu filho um homem. Eu tornei a minha filha uma moça decente. Você está falando o quê? Quem torna, quem pode tornar alguma coisa. Locução verbal. Transitiva direta. Tornei o quê? Um prefácio. Objeto direto. Agora você fala assim, excelente, maravilhoso. Não foi isso. Eu falei o quê? Um estraga prazeres. Mas é uma característica? É ou não? É, se é uma característica, não é objeto, é predicativo. Pô, predicativo, quem é estraga prazeres? As características ou o prefácio? Então, predicativo do objeto direto. Legal. Então, você tem sujeito, locução verbal, transitiva, direta, objeto o quê? Direto, que eu já sabia, olhando só para esse cara aqui. E um estraga prazeres é uma característica desse cara aqui. Predicativo do objeto o quê? Direto. Beleza. Aí ele fala o quê? Que o deve... Não. É que o deve... Tem que concordar com características. Não. O deve concorda com quem? Com prefácio. Olha aqui. Ele é sujeito, pô. Nesta oração aqui. Em termos oracionais eu tenho. Primeira oração. As características podem torná-lo um estraga-prazeres. Segunda oração. A que deve atender um prefácio. É isso. A ideia é essa. Tá legal? Ah, Pedro, isso é chapa quente. É. Você tem que pensar no seguinte. Você só vai falar que está concordando com este termo que apareceu antes do pronome relativo quando este cara aqui for classificado por você como sujeito. Pô, volta a falar. Frase ridícula. Ó, o aluno que estudou, passou. Bora. Os alunos que o quê? Estudou ou estudaram? Estudaram. Passaram. Vamos classificar rapidamente aqui. Apareceu a palavra que? Pronome relativo. Beleza, já são duas orações na brincadeira. Verbo estudou, verbo passou. Primeira oração. O aluno passou. Segunda oração. O aluno estudou. Qual é o sujeito do verbo estudar? Quem estudou? Mas está sendo representado por quem? Então, qual é o sujeito mesmo da frase aqui? Que. Mas se você fala que está concordando com o sujeito, você está mentindo. Porque aqui eu tenho a mesma estrutura. Que, pronome relativo, falei, os alunos passaram e os alunos
estudaram. Se você diz que o verbo está concordando com o sujeito, você está mentindo. Porque a palavra que é uma palavra que está no singular ou no plural? A palavra que. Porra, se tivesse concordando com a palavra que, o verbo ficaria no singular. E não ficou. Então, na verdade, você não está concordando com o que. Está concordando com o termo aqui a palavra que está se referindo. Então, ela está se referindo a que palavrinha? Os alunos. E aqui? O aluno. Então, o verbo concordou com a palavra que? Não. O verbo concordou com o sujeito? Não. O verbo concordou com a expressão a qual o pronome relativo está se referindo. Essa é a concordância com o pronome relativo. Isso cai em prova. Tá legal? Mas eu só vou concordar com esse caso aqui quando o pronome relativo for o quê? Sujeito. Porque se for objeto, tem nada a ver. Não influencia na concordância. Foi? Beleza. Aí vamos lá. Verbo transitivo. Locução verbal transitiva direta. Podem tornar? Cuidado. Porque você está pensando assim, o tornar-se é verbo de ligação. Neste caso, não. Neste caso, não. Pedro tornou-se mentiroso. Sim. Tornar-se. Pegou a ideia? Você confundiu com de ligação. Tornar-se. Agora, Pedro tornou a menina estudiosa no sentido de transformou, né? No sentido de ação mesmo, não é de ligação, tá? Beleza? Vamos lá. Então, questão número 6, letra A, fora. Letra B. Há casos, coloca o verbo haver aí, há casos em que o prefácio se revelam ou se revela? Se revela, mas esse se revela, vai concordar com casos? Não, com um prefácio. Essa aí não precisa nem analisar, né? Vai na flauta. Na outra, às vezes, coloca um A com crase aí, às vezes, numa bibliografia, ganha ou ganham, não sei, mais destaque as páginas de um prefácio. Opa! Como é que seria a ordem direta aí? As páginas de um prefácio ganham. Qual é o núcleo disso aí? Páginas. Então, meu amigo, concordou com páginas. Realmente é o gabarito. Na letra D, mas tem que desmontar esse negócio, tem que desmontar. Letra D. Não é incomum que se... quero ver. Que se recorra ou que se recorram a frases de Machado de Assis? Vamos ver. Tem a palavra se? Tem. Então, galera, ou vai ser PIS ou vai ser o quê? PA. Quem recorre a alguma coisa. Verbo transitivo, indireto. Transitivo e indireto, mais o se. Bora, o se vai ser PIS ou PA? PIS. Com PIS, o verbo fica sempre no? Então, meu amigo, é singular. Então, aí o cara, não, tá concordando com... Não, peraí. O que é PIS? Partícula que faz o quê? Indetermina o quem? Como é que você vai concordar com um cara que você nem conhece? Ele é indeterminado. Não estou concordando com ninguém. Ele é indeterminado. Se fosse pronome passivador, se fosse sujeito passivo, até brincava, mas com PIS, se o sujeito é indeterminado, se eu não sei quem é o sujeito, como é que você vai concordar com um cara indeterminado? Não existe isso. Tá legal? Não existe. Tá? Então tá errada. Não posso falar que concordou com frases. Até porque esse a frases é objeto indireto. Esse a antes de frases é o quê? Preposição. Vamos lá. Letra E. O autor confessa o que a muitos parece impensável. Pô. Tô até com medo. E aí? O autor confessa o que... Galera, isso já apareceu, hein?
Já apareceu naquela outra questão que eu falei batido, aí o cara falou assim, o quê? Que o que é esse o? O. É o que aparece direto em prova. O pronome demonstrativo, que pode ser trocado por aquilo. Quando esse cara aparece, ele é mó safado, tá? Ele é meio esquisito mesmo, eu não fico feliz com ele não. Mas eu consigo desenvolvê-lo, tá? E você tem que conseguir também. Quando eu falo isso aqui, ó, o é o quê? Cara, artigo. Mas, pô, quando eu falo assim, olha, eu falo assim, minha mãe fala assim, olha, eu quero o carro que você comprou. Eu quero o carro que você comprou. Aí o cara, pô, professor, cadê o o? Tá, vamos analisar isso aqui. Quero que comprou. Bora, eu quero o carro o qual você comprou. Isso aqui é um pronome o quê? Relativo. Preste atenção nisso, é importante pra chuchu. Aí o cara, pô, professor, eu quero o carro. Primeira oração. Que você comprou. Segunda oração. Rápido. Este que tá retomando quem? Carro. Legal. Desenvolva isso aqui. Você comprou. Então vamos classificar logo de cara, de cabeça. Você, sujeito. Comprou. Quem compra, compra. Verbo transitivo. Que, objeto. Retomando quem? Beleza, tá indo. Beleza, aí o cara, não, na prova ele não faz isso, ele faz isso aqui, ó. Eu quero, em vez de ser o carro, bota assim, aquilo. Perceba a evolução da coisa. Que você comprou. De novo, quero, um verbo. Apareceu o quê? Comprou, outro verbo. Primeira oração, vai. Eu quero aquilo. Segunda oração. Que você comprou. O que é um pronome relativo. Eu quero aquilo o qual você comprou. Tá retomando que palavrinha? Aquilo. Vamos classificar direto. Vamos ler aqui. Você comprou. Então vamos lá. Você, sujeito, vai lá. Comprou. Verbo transitivo. Direto, que, objeto, o quê? Aí ele não faz isso ainda na prova. Ele faz assim. Eu, assim que vem. Quero o quê? Você comprou. Aí a pessoa olha esse o. Aí você fala assim. Porra, maluco. Você vai ler isso. Eu quero o qual... Com naturalidade. Aqui você fala, ó. Eu quero o carro, o qual. Vem comigo. Leia de novo. Eu quero aquilo, o qual. E aqui? Eu quero o qual. Ninguém fala isso, mas é isso. Então vamos pensar assim. Viu um pronome relativo, ou aparentemente, apareceu um o. Ele pode ser artigo? Não, por um simples fato. Artigo obrigatoriamente tem que estar ao lado de um substantivo. Esta merda aqui é um quê? Não é carro, não é bola, não é mar, não é nada, não é porra, não é substantivo. Então assim, artigo não é. Então quando você vir exatamente essa estrutura, um o mais um quê, acredite em mim. Este cara é igual a aquilo. Para você ficar mais à vontade. Aqui eu falo, eu quero aquilo o qual você comprou. Eu quero o que você comprou. Você faz isso na prova, ó. O escreva aquilo e leia. Para você ficar mais à vontade. Olha aí a questão, ó. Letra E. O autor confessa o
que a muitos parece ou parecem impensável. E aí? Vamos ler. Apareceu o O. Apareceu o quê? Esse O justamente quem? Aquilo. Vamos pensar nele como aquilo agora. E o autor confessa aquilo que a muitos parece impensável. O autor confessa aquilo o qual a muitos parece impensável. Vamos pensar. O que parece impensável? Hein? Aquilo. Se aquilo parece impensável, aquilo parece impensável a quem? A muitos. Não é isso? Então a frase seria: aquilo parece impensável a quem? A muitos. Qual é o sujeito da frase? Aquilo. Que na verdade está sendo representado por que palavrinha? Pelo O. Então, na verdade, esse parece está concordando com muitos ou com o? Com o. Isso é difícil pra cacete. Na hora da prova, não vamos ver? Não, está concordando com o O. Naturalidade, assim. Não, o O apareceu aí, sujeito. O O, sujeito. Você chutaria tudo, menos isso, mano. É uma questão trabalhosa, tá? Se você quiser saber isso, tem que saber, porque isso vai cair na prova. Questão com pronome relativo está sendo recorrente no nosso estudo. Toda hora aparece uma, toda hora. Daqui a pouco é cujo, onde, quando. Beleza, mas vai cair uma, não tem jeito, tá legal? Então, não está concordando com muitos, e sim com a palavra O. Faça uma setinha, O, né? Puxa aí, escreva aquilo, e ele está sendo aí o sujeito da frase. Tá legal? Beleza? Tranquilo? Concordância aí com o verbo aparecer. Vamos lá. Então, gabarito letra C, número 6. 7 fizemos? 8 fizemos? 9? Não? Ih, mole. Vamos lá. As lacunas da frase, um prefácio. De novo isso, a mesma droga. Pronome relativo. Então, em primeiro lugar, verbo. Em segundo lugar, pronome relativo. Com o verbo mais pronome relativo, filho, está bem na fita. Bem na fita. Vamos lá. Claro que verbo é tudo, né? Concordância, tempo, correlação, tudo tem. Transitividade, complemento. 9. As lacunas da frase. Um prefácio, pontinho, pontinho, pontinho. Nossa inteira atenção esteja voltada, certamente conterá qualidades, pontinho, 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 força, é impossível resistir. Caraca, vamos lá. De cara. Onde? Pode? Onde? Aonde? Não. Por quê? Porque ele só pode ser usado para retomar o quê? Lugar. Então, de cara, fora. De cara. Isso nem não tem lugar aí. Então, já de cara, elimina qual? De e é. Por onde? Aonde? Daqui a pouco manda um donde. Não importa. O que for. Fora. Tudo fora. Então, eu tenho como resposta o qual, a qual, os quais ou as quais, né? Para o qual, ao qual, com o qual. Tá indo? Todo mundo comigo? Vamos lá. Esqueça preposição. Concorda comigo que tudo, em todas as opções, eu tenho o qual? Na letra A eu tenho o qual associado ao para. Na letra B eu tenho o qual associado à preposição a. E na letra C eu tenho o qual com a preposição com. Então a questão não é mais de pronome relativo agora. A questão é de preposição. Já mudou a questão. Então você vai pegar aquela lacuna lá e vai botar o qual. Coloca lá em cima, o qual. Lá em cima na questão, escreva o qual. O qual já é garantido, você já tem isso. É isso.
vai ser preenchido com isso. Aí vamos ler, de novo. Como é que ficou? Um prefácio, o qual, né? Nossa inteira atenção esteja voltada. Pessoal, se eu colocar isso assim, ó. Nossas inteiras atenções, bora. Esteja ou estejam? Estejam voltadas, não é isso? Legal? Então você percebe que nossa inteira atenção interfere na concordância do verbo esteja, da locução verbal esteja voltada. Então o que é esse cara aí? Sujeito. Foi? Então você vai circular, sublinhar, botar setinha. Nossa inteira atenção é o sujeito. De que verbo? Ou locução verbal? Esteja voltada. Esteja voltada. Mas quem está voltado? Está voltado ou para alguma coisa ou a alguma coisa. Mas com alguma coisa não rola. Já eliminei qual? Beleza, então eu sou entre A e B. Ok, estou entre A e B. O pouco que você sabe do cujo na vida, a única coisa às vezes que você sabe é que depois do cujo pode ter o outro A aí. Cujo O, cujo A, cuja A, pode ser isso? Não. Ah, então, sem analisar. Analisando agora. Tem que ser a letra A. Tem que ser a letra A. Não tem outra. Mas vamos lá, analisando. Certamente conterá qualidades cujos ou cuja força, a gente falou em aula. O cujo, ele vai concordar com o termo que vem depois dele. Qual o termo que vem depois da lacuna? Força. Então eu falo cujo, cujá, cujos ou cujás? Cuja. Cuja conterá qualidades cuja força é impossível resistir. Quem resiste a alguma coisa. Então é cuja ou a cuja? A cuja. Presta atenção, é a mesma coisa de pronome relativo. Só que agora eu não escrevi no quadro. Ok? Tranquilo? Então, gabarito tem que ser que letra? A. Questão, na minha visão, uma questão relativamente fácil. Por quê? Porque você pode matar por outros meios. Você não precisa ficar analisando sintaxe de tudo. Puxa pra quê? Não pode onde? Não pode isso. Não pode a preposição com, ninguém pediu. Pô, cuja A também não pode, eu matei. Tem que matar a questão. O resto é... Vamos lá. Não, na verdade, quem resiste por alguma coisa, poderia ser. O problema maior é o com, da primeira lacuna. Porque ninguém pediu o com. Quando você fala assim, ó, nossa inteira atenção esteja voltada a alguma coisa, ao prefácio, a um prefácio, voltada para um prefácio, e não voltada com um prefácio. Essa preposição com não foi exigida em momento algum. Entendeu? Pegou a ideia? Mas eu volto a dizer, é a mesma coisa que, né, a gente estava falando aqui. Então, tem a videoaula? Tem. Qual é a aula que você tem que olhar para saber essa questão a fundo? A primeira. Primeira aula, a gente ficou aqui meia hora, uma hora, sei lá, falando disso. Pô, a primeira aula foi dedicada a isso. Hoje é, vambora. Como assim? De cuja? Quem resiste de alguma coisa? Porque, na verdade, essa preposição a está sendo exigida pelo resistir, ó. Conterá qualidades cuja é impossível resistir. Quem resiste a. Não resiste de, né? De, não pode. Então, existem dois erros na letra B. O de, que teria que ser a, e o a, que não pode ser. Então, letra A mesmo. Tá bom? Beleza? Vamos lá. Quanto à pontuação, cara, ele foi direto. Difícil de ser direto, mas ele foi direto. Quanto à pontuação, a frase inteiramente correta. Aí, ó, parceiro, você que essa você jogando daquele jeito, o que ele faz? Ele fala, pô, quando eu olho uma adverbial deslocada, pô, já penso logo na vírgula. Quando eu olho um termo intercalado, porra, eu esqueço
leio, ficou legal, então ele pode ficar entre vírgulas. Tá certo, tá se virando. Esse termo intercalado, na verdade, era o predicativo, que o amigo falou. O outro era o adjunto adverbial, o outro era uma oração adjetiva. Você tirou, ficou legal, botou de volta, tá valendo. Tá entre vírgulas, né? Então essa jogada é perfeita. Não é errada, não. Ó, então vamos lá. Já pela má fama adquirida, já por preconceito, sempre haverá, por parte de certos leitores, alguma relutância diante da leitura de um prefácio. Primeiro, é importante que você conheça algumas conjunções. Quando você fala assim, ó, ou, seja, seja, nem, ora, são conjunções alternativas. Você fala assim, seja por aqui, seja por ali, dará no mesmo. A ideia é essa, uma alternância, a ideia de alternância. Então aí ele fala, já, ó, já pela má fama adquirida, já por preconceito. Isso aí, esse já e o outro já, representa uma alternância. Já por isso, já por aquilo, ora por isso, ora por... ou por isso, ou por aquilo. É a ideia. E é uma coordenada. Quais são as coordenadas? Importantíssimo isso agora. De novo, isso é importante. Quantas são? 5. A primeira informação importante sabendo coordenada é que se não for coordenada, vai ser o quê? Subordinada. E lembra, na subordinada, adverbial, não sei o que, tem vírgula, outra não pode não ter, não sei o que. Coordenada, meu amigo, se é coordenada, tem que ter vírgula antes da conjunção. Tem que ter. Ela não consegue se casar, mas é muito bonita. Antes do mais tem que ter vírgula. Pedro comprou um livro e a sua mãe foi ao parque. Aditiva? É coordenada. Tem que ter vírgula antes do E. Meu carro está sem freio, logo não sairei com ele. Conclusiva, porra, tá no grupinho das 5. Tem que ter vírgula antes do logo. Tem que ter vírgula. Ora danço, ora durmo. Alternativa? Tem de ter vírgula. Já por isso, já por aquilo. Tem de ter o quê? Vírgula. Porque é coordenada. É alternativa. Ok? Bom, alternância. Aí ele vai. Já pela má fama adquirida, já por preconceito, não importa. Tá? O motivo. Vírgula, né? Antes do segundo já aí. Sempre haverá. Aí olha só que interessante. Esqueço por parte de certos leitores. Vamos lá. Leia só o que sobrou. Sempre haverá o quê? Alguma relutância. Pessoal, na primeira aula, ou na segunda, eu falei assim, não podemos separar o verbo do seu complemento. Se eu deixar só esta vírgula aí, significa que eu estou separando. Mas o que eu posso fazer é intercalar esse termo aí por parte de certos leitores. Eu posso intercalar? Posso. Mas eu posso não intercalar também. Então há duas formas de corrigir. Eu posso colocar a vírgula antes do por, de por, parte e deixar como está, a outra vírgula, ou simplesmente retirar a segunda vírgula aí depois de leitores. Então há erro para chuchu na letra A. Foi? Tranquilo? Mas lendo com calma você consegue perceber sem muito mistério, sem sintaxe. O autor do texto não hesita, honestamente, de recorrer, olha só, não hesita de recorrer. Quem não hesita de. Então esse de recorrer é complemento? Posso colocar vírgula? No máximo, se eu quiser intercalar, posso intercalar que palavrinha? Honestamente. Eu posso? Pode. Então duas opções. Ou você coloca a vírgula antes do honestamente, ou você retira a vírgula que está após honestamente. Porque senão ela vai parecer que ela está separando o verbo do complemento. O complemento está separado. Não pode. Não pode. Aí vem, honestamente, de recorrer a experiências pessoais para demonstrar sua tese
vírgula, favorável em boa... Não. Tese favorável. Tese favorável. É um nome e um adjunto. Não pode ter esta vírgula. Ponto final. Professor, mas se eu quiser colocar entre vírgulas, pode? Pode. Viraria o quê? Predicativo. Aquela mesma ideia. Tese favorável, que é favorável, que foi favorável, tá? Ah, mas eu vou brigar com isso. Não, é mais fácil tirar a porcaria da vírgula que tá tudo certo. Tá legal? Tá? Mas antes do honestamente, botaria uma vírgula ou você tiraria depois do honestamente. E a vírgula antes do favorável não existe, ou se você quiser, acrescenta um após favorável. Tá legal? Então, ou você acrescenta... Mas o do para continua, né? Que é o final. Sim, por quê? Porque é uma final. Para demonstrar sua tese favorável em boa parte de existência, facultativa. Isso é uma oração subordinada adverbial final na ordem direta, no final do texto. Ela é opcional mesmo, tá? C. A escritora Cecília Meirelles, tão talentosa quanto bonita, é citada... Parou. A escritora Cecília Meirelles, caberia o que aí? Vírgula, tão talentosa quanto bonita, vírgula. A escritora Cecília Meirelles é citada no texto como parâmetro de excelência, na comparação com uma jovem, bela e pouco inspirada poetisa. Uma jovem, vírgula, bela e pouco inspirada poetisa. Então, perfeito final. Foi? Comparativa. Pedro, de novo aqui eu não peguei esse aí. Escritora Cecília Meirelles, Vírgula. tão talentosa. Quanto bonita, vírgula. Tá aí a vírgula já. Beleza. Foi? Pegou? Beleza. Foi, Manoara? Tá. Muita gente acabará por confessar. Aí ele não colocou vírgula. Tal como fez o autor, vírgula, que um prefácio... Para. Vamos ler só o que interessa. Depois do confessar, vem o quê? Ó, muita gente acabará por confessar que um prefácio... Pô, tem uma vírgula separando, não pode. Então, o importante é que você faça o quê? Muita gente acabará por confessar, vai, vírgula, tal como fez o autor, vírgula, que um prefácio pode prender nossa atenção com muito mais força, tira essa vírgula daí, pelo amor de Deus, do que o texto principal de uma obra. Tá legal? Tranquilo? Você tem aí o erro gritante lá em cima, separando de novo o verbo do seu complemento. Na verdade, você pode retirar as duas ou deixar as duas. O ideal, se você estivesse escrevendo um texto, né, uma redação, legal seria colocar as vírgulas. Embora seja facultativa, né, a colocação, a minha preferência é por colocar, neste caso. Embora eu odeie vírgula, né, na redação. Essa oração pode ser positiva, que depois de que usar os postos, oração subordinada, substantiva, positiva. Qual? Onde está? Muita gente acabará por confessar tal como fez o autor, que dois pontos, oração subordinada substantiva, a positiva. Não, Então, é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Está completando a ideia do confessar. substitui pelo que por isso, aí você E acabou. substantivo, já vem com substantivo. É isso? Isso aí, ó. Confessar. Confessar isso tudo aqui você trocou por que palavrinha? Isso. Tá, vamos lá. Verbo confessar. Quem confessa, confessa. Alguma coisa. Verbo transitivo? Direto. Então isso aqui tudo representa o objeto o quê? Direto. Então a gente pode chamar de oração, vem voltando. Subordinada, vem voltando. Substantiva, objetiva, direta. Pensa por aí, tá? Beleza. Vamos lá, mais um pouquinho. Então letra D, fora. Letra E, o autor conclui, não sem razão, está enfatizando aquelas expressões de caráter explicativo, continuativo, retificativo.
não sem razão, que ele conclui que as bibliografias que indicam apenas o prefácio de uma obra permitem deduzir, não há dúvida, entre vírgulas, que o restante do livro não importa muito. Ele preservou, ele não separou o verbo do complemento, não separou o verbo do sujeito, aquela mesma ideia. Então, na verdade, quando você fala em pontuação, eu acho que a FCC trabalha muito com a base, sujeito, verbo e complemento do verbo. Isso aqui sempre vai estar na questão, ponto final. No meio dela, você tem um adjunto adverbial, um aposto, um predicativo, mas a base da questão, muitas opções, você acaba matando com a base gramatical, assim, mais pura, que é não podemos separar o sujeito do verbo. Achei o sujeito, não importa o lugar, não pode separar. E não pode separar o verbo do complemento. Por quê? Porque não pode separar. Tá legal? Só um detalhe, antes de encerrar, o Cadu vai falar com vocês. Deixa eu falar aqui. Muitos estão entrando no clube da redação. Beleza, show de bola. Agora, leia atentamente os comentários que eu estou fazendo na redação. Mas leia com vontade. Não faça a segunda redação sem ler a primeira. Que às vezes o cara faz umas 3 na sequência, vou mandar uma, quando ele me devolver, já mando logo a outra. Não faça. Eu estou respondendo a redação no máximo 2 dias. Você mandou, eu fiz e já respondo. Eu mando a correção bonitinha. Então, pô, tá bombando. Eu estou dando conta. Hoje, por exemplo, eu tenho um compromisso. Eu tenho 70 e poucas redações para corrigir para amanhã. Para deixar em 48 horas. Eu sei que meu prazo, 3 dias úteis. Mas às vezes eu respondo na hora. Se eu tenho tempo, foi fácil. Tá legal? Então, quem quiser participar ainda dá tempo. R$90. Mas é lá pelo e-mail. Clube da... Muita gente deu mole. @ não é Gmail. hotmail.com, tá? Você pode entrar.